Arquivo 1. As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. As pessoas pobres acreditam na seguinte ideia: na minha vida as coisas acontecem. Se você quiser enriquecer, é indispensável acreditar que você está no comando da sua vida, especialmente da sua vida financeira. Você precisa acreditar que é você mesmo que conquista o seu próprio êxito, que é você mesmo que promove a sua própria mediocridade e que é você mesmo que estabelece a sua própria batalha pelo dinheiro e pelo sucesso. Consciente ou inconscientemente, sempre se trata de você. Em vez de assumirem a responsabilidade pelo que aconteceu com suas próprias vidas, as pessoas de mentalidade pobre preferem se colocar no papel de vítimas. Elas se colocam no papel de vítimas, mas não são vítimas. Ninguém é vítima. As pessoas adotam essa imagem por acreditarem que, desse modo, conseguirão alguma coisa. Como é que você sabe quando alguém está se fazendo de vítima? Em geral, uma vítima deixa 3 pistas óbvias. Primeira, a culpa é dos outros. Quando o assunto é o motivo de não serem ricas, as pessoas são especialistas no jogo da culpa. Apontam o dedo para tudo e para todos, sem jamais olharem para si mesmas. A vítima põe a culpa na economia, no governo, na bolsa de valores, nos seus corretores, no ramo de negócio que atua, no patrão, nos empregados, no gerente, nos diretores da empresa, no serviço de atendimento ao cliente, no departamento de entregas, no marido ou na mulher, no sócio, em Deus e, é claro, nos pais. A culpa é sempre de outra pessoa ou de outra coisa. O problema é, invariavelmente, alguém ou alguma coisa, nunca ela própria. Segunda, sempre há uma justificativa. Quando não está culpando alguém, a vítima trata de racionalizar ou justificar a sua situação dizendo algo do tipo: dinheiro não é tão importante. Toda pessoa que diz que dinheiro não é importante, não tem dinheiro nenhum. Os ricos entendem a importância do dinheiro e o lugar que ele ocupa na sociedade. Nenhum rico acredita que o dinheiro não é importante. Caso você pense que, de alguma forma, o dinheiro não é importante, você não irá bem financeiramente e continuará assim enquanto não erradicar essa crença negativa da sua mente. Terceira, viver se queixando. Queixar-se é a pior coisa que alguém pode fazer por sua saúde e riqueza. Há uma lei universal que diz: aquilo que focalizamos se expande. Quando você se queixa, está focalizando no que está errado, então receberá ainda mais disso. A lei da atração diz: semelhantes se atraem. Isso quer dizer que, quando alguém reclama, está na verdade atraindo coisas ruins para a sua vida. A pessoa que se queixa torna-se um imã de coisas ruins. Você já reparou como costuma ser difícil a vida das pessoas que vivem se lamentando? Parece que tudo que pode dar errado os acontece. Elas dizem: é claro que eu reclamo, olha só como minha vida é uma droga. Agora que você já sabe mais sobre esse assunto, poderá explicar. Não, é exatamente porque você se queixa que sua vida é assim. Isso remete a outro ponto. Você tem que fazer questão absoluta de não ficar na companhia de pessoas que vivem reclamando. Mantenha-se tão distante quanto possível, porque a energia negativa é contagiosa. De hoje em diante, quando você se ver culpando os outros, se justificando ou se queixando, pare imediatamente. Lembre-se de que você está criando a sua vida e atraindo para ela a todo momento o sucesso ou o fracasso. É fundamental que escolha cuidadosamente os seus pensamentos e as suas palavras. Repita algumas vezes a seguinte declaração: eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Arquivo 2. As pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. As pessoas pobres entram no jogo do dinheiro para não perder. As pessoas de mentalidade pobre jogam o jogo do dinheiro na defensiva. Se você entrar numa disputa usando uma tática estritamente defensiva, terá poucas ou nenhuma chance de ganhar. No entanto, é assim que a maioria das pessoas jogam o jogo do dinheiro. A sua principal preocupação é a sobrevivência e a segurança, e não a conquista de riqueza e abundância. A meta das pessoas ricas é ter grande fortuna e abundância, não apenas algum dinheiro, mas muito dinheiro. O objetivo das pessoas de mentalidade pobre é ter dinheiro suficiente para pagar as contas.
Relembremos a lei da intenção. Se o que você pretende é possuir apenas o bastante para cobrir as despesas, é exatamente isso que você conseguirá. Nem um centavo a mais. A questão se resume ao seguinte: se o seu objetivo é ter algum conforto, é provável que você nunca fique rico. Mas, caso a sua meta seja enriquecer, é provável que você alcance uma situação ricamente confortável. Se você atirar nas estrelas, atingirá pelo menos a lua. As pessoas de mentalidade pobre não atiram nem no teto da sua própria casa e depois ficam se perguntando por que não acertaram em nada. A lei da intenção diz que só conseguiremos aquilo que almejamos. Se você quer ficar rico, a sua meta tem que ser essa, e não a de ter apenas o suficiente para pagar as contas ou para desfrutar de algum conforto. Repita algumas vezes a seguinte declaração: a minha meta é ficar milionário, e mais ainda. Arquivo 3. As pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. As pessoas pobres gostariam de ser ricas. Pergunte às pessoas se elas gostariam de ser ricas. Dirão, é claro que sim. A verdade, porém, é que quase todas elas não desejam enriquecer. Elas possuem no seu subconsciente muitas crenças negativas que lhes dizem que há algo errado em ser rico. Ou seja, tais pessoas têm ideias muito contraditórias a respeito da riqueza. Por exemplo, elas dizem, ter mais dinheiro tornaria minha vida muito mais divertida. Mas também dizem, mas vou ter que me matar de trabalhar. Ou elas dizem, vou poder viajar pelo mundo todo. E também dizem, mas todo mundo vai querer uma ajudinha. Essas contradições podem parecer inocentes, mas na realidade são alguns dos principais motivos pelos quais a maioria das pessoas nunca enriquecem. As pessoas ricas não têm nenhuma dúvida de que almejam fazer fortuna. São inabaláveis no seu desejo e totalmente comprometidas com a criação da riqueza. Farão tudo o que for legal, moral e ético para concretizar a sua meta. As pessoas de mentalidade pobre apontam uma série de motivos para explicar por que enriquecer e ser rico pode ser um problema. Consequentemente, elas nunca estão 100% certas de que querem fazer fortuna. Pela lei da atração, você sempre consegue o que quer, aquilo que você almeja no seu subconsciente e não o que você diz querer. Se você não está obtendo a riqueza que diz desejar, há uma grande probabilidade de que seja porque, primeiro, no seu subconsciente você não a deseja de verdade. Segundo, você não está disposto a fazer o que é necessário para consegui-la. O querer em 3 níveis. O primeiro é: eu quero ser rico. Essa é outra forma de dizer: pegarei tudo o que cair no meu colo. Mas querer somente não basta. A riqueza não resulta simplesmente do fato de a pessoa desejar possuí-la. O segundo nível do querer é: eu escolho ser rico. Isso implica na decisão de ficar rico. A escolha tem uma energia muito forte e anda de mãos dadas com a responsabilidade que a pessoa tem de criar a sua própria realidade. A palavra decisão vem do latim decidere, que significa eliminar todas as alternativas. Escolher é bom, mas ainda não é o melhor. O terceiro nível do querer é: eu me comprometo a ser rico. O significado de comprometer-se é dedicar-se sem restrições, exige não se refrear e dar 100% de tudo que se tem para obter a riqueza. Isso requer disposição para fazer o que for necessário pelo tempo que for necessário. Nenhuma desculpa, nenhum se, nenhum mas, nenhum talvez. E o fracasso não é uma opção. Você está disposto a trabalhar 16 horas por dia? As pessoas ricas estão. Concorda em trabalhar 7 dias por semana e abrir mão da maior parte dos seus finais de semana? As pessoas ricas sim. Admite sacrificar o seu tempo com a família, seu tempo com os seus amigos e se privar das suas diversões? As pessoas ricas fazem isso. Aceita arriscar todo o seu tempo, toda a sua energia e todo o seu capital inicial, sem nenhuma garantia de retorno? As pessoas ricas correm esse risco. Elas estão preparadas para agir e dispostas a fazer isso durante um tempo que pode ser curto ou longo. Você está preparado para essa realidade? No entanto, é interessante lembrar que, uma vez que você se comprometa,
o universo se apressará em ajudá-lo. Até que você esteja 100% comprometido, sobrevém a excitação, a possibilidade de recuar, uma ineficiência permanente. Todo ato de iniciativa e criação responde a uma única verdade elementar. Desconhecê-la mata incontáveis ideias e esplêndidos planos. A partir do momento que o indivíduo se compromete, definitivamente a providência se move junto com ele. Toda uma cadeia de eventos emana da decisão do indivíduo, levando a seu favor todos os tipos de imprevistos, encontros e assistência material que ninguém jamais sonharia que pudesse ocorrer. Dessa maneira, em outras palavras, o universo ajudará, guiará, apoiará e fará até milagres a seu favor. Mas primeiro você tem que se comprometer. Repita algumas vezes a seguinte declaração: eu me comprometo a ser rico. Arquivo 4. As pessoas ricas pensam grande. As pessoas pobres pensam pequeno. A palavra-chave é valor. É importante conhecer os 4 fatores que determinam o seu valor no mercado: oferta, demanda, qualidade e quantidade. O fator que representa o maior desafio para a maioria das pessoas é a quantidade. Outra maneira de dizer isso é: quantas pessoas você atende ou atinge? No ramo de palestras, por exemplo, há instrutores que preferem ensinar pequenos grupos de 20 pessoas de uma vez, outros se sentem confortáveis com 100 ouvintes na sala, outros gostam de um público de 500 participantes, e outros ainda que adoram plateias de 1.000 a 5.000 pessoas ou mais. A diferença de rendimentos entre esses instrutores? Pode apostar que sim. Você prefere pensar grande ou pequeno? A maioria escolhe pensar pequeno, por causa do medo do fracasso e do sucesso. Depois, porque se sentem inferiores e não merecedoras. Não se consideram suficientemente importantes ou capazes de fazer uma real diferença na vida de alguém. Mas a nossa vida não diz respeito somente a nós. Uma boa definição de empresário é uma pessoa que lucra solucionando problemas. Você prefere solucionar problemas de mais pessoas ou de menos pessoas? Se respondeu mais, você precisa começar a pensar grande e decidir a ajudar um grande número de pessoas, milhares, milhões até. O efeito disso é que quanto mais pessoas você auxiliar, mais rico ficará. No fim, pensar e agir pequeno só leva a uma vida de sacrifícios e insatisfação. Pensar grande e agir grande permite possuir dinheiro e uma vida com sentido. Repita algumas vezes a seguinte declaração: eu penso grande. Escolho ajudar milhares de pessoas. Arquivo 5. As pessoas ricas focalizam oportunidades. As pessoas pobres focalizam obstáculos. As pessoas ricas veem oportunidades. As pessoas pobres identificam obstáculos. As pessoas ricas reconhecem o potencial de crescimento. As pessoas pobres consideram o potencial de perda. As pessoas ricas focalizam a remuneração. As pessoas pobres concentram-se no risco. Não estamos falando de pensamento positivo, mas da perspectiva habitual pela qual a pessoa vê o mundo. Grande parte das pessoas de mentalidade pobre tomam decisões inspiradas pelo medo. A sua mente está o tempo todo à procura do que está errado ou pode dar errado. Em qualquer situação, a sua programação mental é: e se não der certo? Ou, mais frequentemente, isso não vai dar certo. Quem possui uma programação mental de classe média é um pouco mais otimista e diz: espero que dê certo. Os ricos assumem a responsabilidade pelos resultados da sua vida e agem segundo a programação mental: vai dar certo porque farei com que dê certo. Eles esperam ser bem-sucedidos, pois têm confiança na sua capacidade. Acreditam que, se alguma coisa falhar, vão descobrir outro jeito de obter sucesso. De modo geral, quanto maior a recompensa, maior o risco. Por verem oportunidade o tempo todo, as pessoas ricas estão dispostas a arriscar. Elas acreditam que conseguirão recuperar o seu dinheiro caso algo dê errado.
A expectativa das pessoas de mentalidade pobre, ao contrário, é fracassar. Elas não têm confiança em si mesmas, nem na sua capacidade. Estão certas de que, se não forem bem-sucedidas nas suas ações, será uma catástrofe. Como só veem obstáculos, geralmente não estão dispostas a correr riscos. Mas sem riscos não há recompensa. É bom lembrar que estar aberto a aceitar riscos não corresponde necessariamente a estar disposto a perder. As pessoas ricas correm riscos calculados. Isso quer dizer que elas pesquisam, realizam as análises necessárias e tomam decisões baseadas em fatos e informações sólidas, mas não passam a vida inteira se informando. Elas fazem o que está ao seu alcance, no menor tempo possível, e tomam a decisão calculada de ir à luta ou não. Embora digam estar se preparando para uma oportunidade, o que as pessoas de mentalidade pobre geralmente fazem é marcar passo. Morrendo de medo, levam semanas, meses e até mesmo anos pensando no que fazer. Quando decidem, a oportunidade já desapareceu. As pessoas ricas entendem que não é possível ter todas as informações de antemão. Então, elas se preparam o melhor que podem, no menor tempo possível. Agem e se corrigem pelo caminho. As pessoas de mentalidade pobre, por não confiarem em si mesmas e nas suas aptidões, acreditam que precisam saber de tudo de antemão, o que é praticamente impossível. Enquanto isso, não fazem nada. Repito algumas vezes a seguinte declaração: eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos.